Boa noite. Vou esperar uns minutinhos, né? Afinal, a gente falou que a live começaria às 18 horas. Aguardar mais um minutinho. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos chegando, mulherzada. Vamos chegando que o dia é nosso. Muito bacana, hein? Uma estrutura igual a BPW. Organizar assim um evento desse. Saúde plena da mulher. Muito legal. Um dia todinho assim de lives super interessantes, né? Eu confesso aí que eu fiquei ligadinha aí, porque muitos assuntos assim surpreendentes mesmo. A gente estava agora com a Fabi, né, falando de detox do lar. Olha só, eu realmente sou uma pessoa que sou desorganizada para assuntos de casa. Não sei se eu sou desorganizada, ou se eu sou desligada, ou se é porque eu prefiro mais os números, né? Então, como diz minha querida amiga Rejane, cada um com seus talentos, né? Então, eu busco continuar gastando o meu talento com aquilo que realmente eu entendo e me dou bem. Vamos aguardando mais um pouquinho, meninas. Agora que deu 18 horas, vou esperar mais uns 2 minutinhos pra gente ver se entram mais pessoas aqui pra gente falar sobre esse assunto que é assim, para algumas pessoas é um mito, né? E para outras pessoas é uma realidade. E que, na verdade, é uma coisa, assim, essencial para todo mundo. Para todo mundo. Vamos aguardando. Bom, eu tô, assim, muito lisonjeada em estar participando da BPW. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar da BPW desde sua inauguração, só que realmente eu acreditava que eu não teria assim um tempo para dedicar, devido a outros projetos que eu já sou engajada, mas aí esse ano realmente eu resolvi me dedicar. Esse é o primeiro evento que eu participo pela BPW. É uma honra, é um prazer. Quero agradecer às meninas da coordenação, agradecer a presidente Rejane, agradecer a Fernanda, né, que dá todo esse suporte tecnológico pra gente. Muito obrigada. Bom, meninas, o evento é sobre saúde plena da mulher. E quem disse que dinheiro faz parte da saúde? Faz. Você sabe por quê? Eu brinco dizendo que a gente trabalha com o órgão mais delicado do corpo. É o órgão que quando ele tá assim desalinhado, ele dá estresse, dá insônia, dá falta de apetite ou dá comer gananciosamente, né? Então, assim, é o bolso. Então, assim, é um órgão muito sensível do nosso organismo, é o bolso. Então, não deixa de ser um assunto bem bacana sobre a saúde da mulher, né? Nesse mês das mulheres, em que a BPW está fazendo aí esse evento da saúde plena, a gente não podia deixar as questões financeiras de fora disso. E eu venho aqui hoje falar assim, de uma forma bem rasa, bem superficial, mas ao mesmo tempo de forma bem enfática, porque eu gostaria muito que as pessoas que me assistissem tomassem a consciência da importância da saúde financeira para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa. Então, assim, é uma coisa tão importante que, infelizmente, a maioria das pessoas só se dá conta disso quando realmente precisaria de uma reserva e que, infelizmente, não tem, né?
Então, o momento é bem delicado para falarmos sobre isso. A gente está vivendo uma pandemia, os mercados financeiros estão de pernas para o ar e alguém pode até virar e falar assim para mim: é o momento da gente conversar sobre isso? Será que é o momento de eu começar a investir? Você sabe por quê? Não tem momento certo. O investimento, ele deve ser contínuo e ele deve ser assim, uma coisa levada para a vida mesmo. Então, o que... Oi, gente, sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu acho que já temos algumas pessoas aqui. Eu vou me apresentar de fato, porque eu ainda não fiz isso. Meu nome é Tanira, eu trabalho no mercado financeiro já há 25 anos. Sou diretora de uma empresa de factoring. Sou assessora de investimentos de uma grande corretora, da XP Investimentos, né? A maioria deve conhecer. E hoje eu vim aqui para falar exatamente sobre toda essa sensibilidade de precisamos cuidar do nosso dinheiro. Eu gostaria de começar essa nossa conversa falando sobre a importância de se ter uma reserva. Então, assim, investimento, gente, ele não deve ser tratado como sobra. Esse mês vai me sobrar tanto, eu vou investir. Não é assim que a gente trata investimento. Investimento, ele deve ser tratado como obrigação. Ou seja, eu vou investir todo mês 10% do que eu ganho, entendeu? A partir do momento que você utiliza essa obrigatoriedade, você começa a criar a mentalidade investidora. E isso, sim, é o princípio de tudo, é a mentalidade investidora. Eu preciso ter uma reserva, né? Então, 10% do que eu ganho, no mínimo, será destinado à minha reserva financeira. Sempre, sempre, ok? Eu gosto de pensar nos investimentos. Vocês lembram antigamente? Não sei, né, se só eu que sou tão antiga assim, mas talvez alguém aqui se lembre. Antigamente as pessoas não tinha banco, as pessoas, bem antigamente, né? A gente já ouviu essas histórias, ou quem é aí de 75 para baixo, para cima, deve já lembrar dos pais fazendo isso. Como que era feito com o dinheiro da família? Os responsáveis recebiam aquele dinheiro e normalmente eles tinham envelopes, né? Envelopinhos. E aí era assim, esse envelope é destinado para o pagamento da escola das crianças, esse envelope é destinado para o plano de saúde, esse envelope é destinado para o pagamento de água, de energia. Então, assim, eu gosto de pensar em investimentos como envelopes que a gente tem que ter de alguma forma, né? Que é onde a gente entra com esses 10% do que a gente ganha destinado para os investimentos. Tanira, tudo bem. Eu resolvi, então, a partir de agora, eu vou tirar todo mês 10% do que eu recebo, ou mais, né? Porque quanto mais, melhor. E vou dedicar aos investimentos. Mas como que eu começo? Vou dar uma diquinha de como que a gente pode tentar começar isso aí, tá bom? Eu queria também aproveitar para desmistificar um pouco a questão assim... investimento é ganancioso, a pessoa que está investindo é porque ela é gananciosa. Não vejo assim, de forma alguma. A pessoa que está investindo, ela é cuidadosa, ela pensa no seu futuro, ela pensa no futuro da sua família e ela está pensando no seu próprio bem-estar, né? Que quem tem essa grana guardada tem objetivos, tem metas, está preparado para qualquer infortúnio que acontecer. Então, aí a importância, ok? Mas vamos voltar lá nas questões dos envelopes, né? Porque eu quero começar a investir, eu estou reservando 10% de tudo que eu ganho por mês e vou começar a poupar isso aí. Como que a gente começa? O primeiro passo para quem vai começar a investir ou para quem já investe, isso deve ser para todo mundo. A primeira coisa que todo mundo deve ter é o colchão financeiro, tá?
Porque o colchão financeiro, ele é aquele dinheiro da reserva. Algumas pessoas têm esse colchão financeiro aonde? Essa reserva de emergência. Na poupança. Gente, poupança jamais. Olha, quem estiver me ouvindo e tiver o dinheiro na poupança, pode sacar amanhã. Não, espera fazer o aniversário. Na hora que fizer o aniversário, saca e eu vou te explicar o porquê agora. O dinheiro na poupança, ele rende muito pouco, pouquíssimo, certo? E ele rende uma vez por mês, né? Quando é o aniversário da poupança. Então ali, a gente tem que esperar o mês inteiro para ter aquela rentabilidadezinha ínfima e aguardar o próximo mês para ter a mesma rentabilidadezinha pequenininha. Então, não indico, não recomendo. Qualquer pessoa que lê um pouquinho a respeito de investimento vai saber que não é a melhor opção. Onde eu devo, então, colocar a minha reserva de emergência, né? Minha reserva de emergência. E o que é? Para que eu vou usar essa reserva de emergência? O que eu tenho que pensar em termos de valores para essa reserva de emergência? A reserva de emergência, que a gente também chama de colchão financeiro é muito legal, né? Imagina assim, se a vida te der uma rasteira, você tem onde cair, seu colchão financeiro, entendeu? Então, na verdade, a reserva de emergência ela é exatamente isso. O que você tem que fazer? O primeiro passo é calcular quais são as suas despesas fixas, médias mensais. Quanto você precisa para levar a sua vida? Pelo menos assim, da forma que você vive hoje. O que você tem que pagar todo mês? Quais são suas obrigações? Quanto você gasta? Então, você tem que chegar a esse número. E quando a gente fala assim, nesse número, a gente tem que pensar nele assim, sempre maior. Ah, se eu gasto R$368 por mês de gasolina, a gente arredonda para 400. Então, assim, é isso que você tem que fazer. Primeira coisa, quanto você gasta por mês? Quanto você precisa encontrar na sua conta todos os meses para você viver bem? Ou para você viver da forma que você vive? Entendeu? Então, esse valor, você vai multiplicar ele de 3 a 12 meses. Depende da sua expectativa. A princípio, o meu conselho para uma reserva emergencial é no mínimo de 3 meses das suas despesas. Né? Você que tem o seu trabalho, você tá ali fixa, bem estruturado, então 3 meses é uma reserva de emergência razoável. Para caso aconteça alguma coisa, 3 meses você vai se virar, vai dar outro jeito e tal. Algumas pessoas preferem ter assim um prazo um pouquinho mais longo. Eu, particularmente, eu gosto de tratar a reserva de emergência com 6 meses do que eu gasto, tá? E o que eu vou fazer então, Tanira, com essa grana que eu tô tirando ali de tudo que eu recebo, 10% todos os meses, e tô guardando até chegar naquele determinado valor X, que será a minha reserva de emergência, pela quantidade de meses que eu estipulei. Onde que eu vou guardar isso? Tesouro Selic. Tesouro Selic. Tanira, isso vai me deixar rico? Não, não vai. O Tesouro Selic, ele não vai te deixar rico porque ele não tem rentabilidades astronômicas. Mas ele não vai te deixar mais pobre. Aquele dinheiro que você tem ali, ele vai ser rentabilizado. E por que o Tesouro Selic é melhor do que a poupança? É claro, gente, é muito claro. A poupança rende uma vez por mês, quando faz aniversário. O Tesouro Selic rende todos os dias. O que é Tesouro Selic? É dívida da União. Batom no dente. Desculpando aí. O Tesouro Selic é dívida da União. Então, nada melhor do que você tá emprestando o seu dinheiro para quem fabrica o dinheiro, né? O governo é dono da Casa da Moeda, ele fabrica o dinheiro que ele quiser, você vai receber. De toda forma, você vai receber esse dinheiro. Então, ele é um dinheiro muito seguro, certo?
Aquela reserva de emergência que está ali no Tesouro Selic é uma reserva muito segura. Você não vai ter rentabilidades astronômicas, porém não vai ter variação negativa. Vai ter rentabilidade diária, baseada nos juros da economia. E tá tudo certo. Aí alguém pode me dizer aí, mas a poupança não tem imposto de renda. Não, não tem, mas ela também não tem rentabilidade. Eu prefiro pagar rentabilidade e pagar imposto de renda e sobrar um pouquinho a mais do que não pagar imposto, mas também não ganhar nada. Então, assim, é uma conta muito tranquila de se fazer, tá? A reserva de emergência, ela é, assim, extremamente importante. É o pontapé inicial de tudo, tá? Então, assim, realmente precisamos pensar nisso como estilo de vida. Eu tenho a minha reserva de emergência. Isso é o mínimo que todo mundo precisa ter para não ser pego de surpresa e depois ficar aí sujeito a empréstimos com juros exorbitantes, entendeu? Todo mundo tem que ter essa reserva. Ah, mas é difícil, o que eu ganho não dá, não sobra. Gente, corta em outra coisa, entendeu? Para de sair para jantar fora, faz mais janta em casa, sai daquela aula que você tanto gosta, porque isso é muito importante. A reserva de emergência, ela é muito, muito importante, tá bom? Então, esse seria realmente o passo 1 para a gente começar a investir. Pegar daqueles 10% que todo mês está me sobrando e colocar tudo no Tesouro Selic para eu fazer o meu colchão financeiro. Porque quando eu levar a rasteira, ó, eu vou estar assim, bem assistida. Tá certo? Então, esse seria ser o primeiro passo. Eu vou dar uma olhadinha o que vocês estão falando a respeito dessa questão, para ver se a gente não deixa passar, né? Quero você para me ajudar na minha reserva de emergência, com o maior prazer, Michele, mas foca nisso que eu tô te falando. Calcula 3 meses no mínimo do que você gasta por mês e começa a fazer essa reserva de emergência no Tesouro Selic, através de uma corretora, através do Tesouro Direto, tá? Então, é assim que a gente deve começar a nossa reserva de emergência. Vamos ver. Oi, pessoal. Mesmo para quem é conservador, com certeza é o produto mais conservador, é o Tesouro Selic, tá? Você não vai ter nenhum tipo de variação negativa, nunca. Sempre temos medo de algo fora da poupança. Tânia, isso é um pensamento muito nosso ainda brasileiro, tá? Porque realmente a poupança, ela é péssima para nós, ela é ótima para o banco. Porque você deixa seu dinheiro parado lá para não ganhar nada. E o banco fica ali utilizando o seu dinheiro para outras coisas, né? Agora, se você precisar de usar o dinheiro do banco, eu não preciso nem te falar quanto você vai pagar, né? E não tem o porquê ter medo, tá? E eu vou até repetir para quem não pegou. O Tesouro Selic é título do governo. Ele é tão ou mais seguro do que a poupança, porque a poupança ela está numa instituição financeira e você tem um limite para você estar totalmente seguro. O Tesouro Selic não, tá? Você tá ali, você tem a garantia de ter um crédito com a União, certo? E é igual eu dei o exemplo aqui. Se o Brasil se o governo é quem fabrica o dinheiro, ele não vai deixar faltar, né? Economizar em algumas coisas para ter segurança. Isso aí, Galba, exatamente. Vamos tirar dali porque tem coisas que são mais importantes, tá? Onde é confiável fazer esse colchão? Exatamente, no Tesouro Selic, tá? É a melhor opção. Período de crise, tá vendo? Agora tá todo mundo em crise, quem é autônomo, quem é profissional liberal, tá aí sem trabalhar. Obviamente que no primeiro momento, né, eu sugiro a vocês que usem a criatividade, quem consegue fazer um home office, trabalhar com entregas, vendas online. Eu acho que é a hora realmente da gente se virar. Mas se de tudo der errado, é a hora de você ter ali o colchão financeiro realmente para não deixar entrar no vermelho e acabar pagando para os bancos aí esses juros exorbitantes que são cobrados. O Estouco, Guilherme,
Como administrar investimentos quando você está com aquela linda cor vermelha de dívidas para o banco? Então, o primeiro passo é tentar negociar essa dívida, né? Então, hoje já todo mundo sabe que os bancos estão abertos para negociação, se não diretamente, através do próprio Procon, ele pode ajudar aí, né? Você fazer uma revisão de juros sobre esse saldo negativo, fazer um parcelamento e tentar quitar essa dívida, porque não adianta nada também a gente querer juntar dinheiro que vai render assim pouco, né, relativamente falando, e tá pagando juros exorbitantes no banco. Então, obviamente que o primeiro passo é não estar devendo, tá? Porque, gente, dinheiro que se paga para instituições financeiras, bancos, financeiras, são o maior dinheiro jogado na lata do lixo do planeta. Então, assim, tentem cortar outros gastos, cortem os gastos, negociem as dívidas, parcelem uma parcela que caiba dentro do seu orçamento, para quando você não estiver devendo mais nada, você começar a fazer a sua reserva, seus investimentos, começando pela sua reserva de emergência, né? Deixa eu ver. Ainda é melhor Tesouro Selic. O Tesouro Selic, para esse objetivo de reserva emergencial, é a melhor opção. Como eu falei, além dele não rentabilizar negativamente, tá? Ele rende todos os dias, ele acompanha o juro do país, ele é uma ferramenta de acesso muito fácil. Se você precisar do dinheiro hoje, solicitar hoje de manhã, hoje à tarde está na sua conta. Se você solicitar à tarde, amanhã de manhã está na sua conta. Então, é a melhor opção, sim. Eu não estou falando que é a melhor opção em termos de rentabilidade. Estou falando que é a melhor opção em termos de segurança para a reserva de emergência, que é o dinheiro que a gente não pode brincar, tá? Vamos ver. Bom, é mais ou menos isso. Só um minutinho. Bom, é mais ou menos isso, então, que eu queria falar sobre a reserva de emergência, certo? Voltando à questão dos envelopinhos lá, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem financeiras que podemos iniciar com R$30. Aí todo mês eu coloco esses R$30 no Tesouro Direto? Exato, no Tesouro Selic, tá bom? Tesouro Direto é a plataforma do governo que você utiliza para investir em vários produtos da União, entre eles o Tesouro Selic, ok? Certinho? Não corre risco de cair mais ainda por conta do que o mercado está passando? Não. Tesouro Selic não vai rentabilizar negativamente, ok? Bom, então vamos fazer assim. Sempre eu vou puxar um pouquinho na linha do tempo pra gente se localizar e pra quem chegou por agora também já ir dando uma compreendida um pouquinho melhor. Eu devo banco. Então, eu vou negociar, vou parcelar, vou me livrar dessa dívida, me livro desses juros exorbitantes. Me livrei disso, eu começo a pensar no meu bem-estar futuro, no meu bem-estar e no da minha família, né? Então, eu começo a separar, no mínimo, 10% de tudo que eu ganho todo mês para começar os meus investimentos. Supomos que eu, Tanira, gasto R$2.000 para viver por mês. E supomos que eu queira uma reserva de emergência, um colchão financeiro de pelo menos 6 meses, certo? Se eu gasto R$2.000 por mês, a minha reserva financeira, ela deve ser, no mínimo, R$12.000. Porque caso tudo dê errado, nada, né? Vem a crise, eu não consigo me virar com a criatividade, eu não consigo ter outras rendas, eu vou apelar para minha reserva de emergência e eu tenho 6 meses para eu tentar achar uma outra alternativa para sair dessa situação. Beleza? Ok. Todo mês eu tô juntando 10% e agora eu já fiz o meu colchão financeiro. Meu colchão financeiro tá pronto. Eu tenho R$12.000 no Tesouro Selic. Agora eu tô tranquila. Se vier outra crise e eu não tiver criatividade para fazer mais nada da vida, 6 meses eu vou viver.
sem ter que pagar o maldito juro lá pro banco, que ninguém deve querer isso de jeito nenhum. Então, aí eu juntei os 12 mil reais. Agora eu paro de guardar os meus 10% todo mês que eu guardo, né? Porque eu já tenho minha reserva de emergência. Não, senhora. Não, senhores. A gente vai começar a encher o nosso segundo envelope. E o que é o segundo envelope? O segundo envelope, ele é um dinheiro que a gente pode deixar ele assim, ó, de 6 meses a 1 ano parado. Entendeu? Por exemplo, se eu usar minha reserva de emergência inteira, eu vou gastar 6 meses para usar ela, né? Porque eu fiz aquela reserva de 6 meses, lembram? Então, eu já tenho esse outro produto que eu comecei a juntar, que com 6 meses eu já posso começar a pensar nele. É quando a gente pensa assim, um pouquinho mais a longo prazo. Ai, voltou. Gente, vocês estão me vendo aí? Tá falando que a minha conexão tá baixa aí? Qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Então, eu já fiz a minha reserva de emergência e continuei juntando os meus 10%, só que agora eu já tô viciada, porque como juntar 10% foi muito legal, eu adorei olhar pra minha conta lá e ver que eu já tenho aqui a minha reserva de emergência. Hoje eu já nem junto mais 10%, eu junto 15, 20, entendeu? Tô deixando de fazer a unha pra juntar dinheiro. É isso que acontece, porque a gente vai criando gosto por ter o dinheiro guardado. Não é pra ganância, é pra viver bem. É pra viver, é pra aquela viagem, entendeu? É pra aquele mega hair, é pra aquela roupa, é pra aquele carro, pra trocar aquele carro, pra trocar aquela casa, pra reformar. Então, assim, vamos continuar guardando o nosso dinheiro, tá? Esquece a reserva de emergência. Como o nome diz, é reserva de emergência. Fecha esse envelope e guarda. Esse segundo envelope, a gente não pode pensar em usar ele com um período menor de que 6 meses a 1 ano. Então, esse é o envelopinho do crédito privado. O que é o envelope do crédito privado, Tanira? São a renda fixa. Quando a gente fala em renda fixa, a gente está falando de quê? CDB, LCI, LCA, debêntures. Essas letrinhas todas aí que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. Quem tem dinheiro parado no banco e que não fez a bobagem de pôr na poupança, mas está fazendo a bobagem de deixar ali na conta, o gerente do banco normalmente dá uma ligadinha pra gente. Oi, olha, você tem um dinheiro parado aqui, eu posso aplicar ele num CDB de liquidez diária? Então, assim, algumas pessoas já podem ter escutado falar sobre isso. O que é esse crédito privado? Assim como o Tesouro Selic é o dinheiro que você estava emprestando para a União, os créditos privados, a renda fixa, é o dinheiro que você está emprestando para quem? O crédito privado. Nossa, né? Mas é isso mesmo. Então, na verdade, são produtos que você empresta o seu dinheiro para o mercado financeiro, ou para o mercado, para o crédito privado. Né? Então, se é um CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Se é um LCI, para o imobiliário. Se é um LCA, para o agronegócio. Então, assim, são produtos incentivados que você já pode começar a colocar um pouquinho mais da reserva nesses produtos. São produtos extremamente conservadores, a maioria deles garantido pelo FGC, obviamente que tem um limite, então a gente tem que observar. E a gente tem que se atentar também qual é a instituição que a gente está entrando, porque você está emprestando o seu dinheiro para o crédito privado, né? Então, você está emprestando seu dinheiro para alguma coisa, é bom dar uma analisada. Tem risco? Tem, muito pouco. Tem o risco do emissor, mas é pouco, né? Por exemplo, alguns têm isenção de imposto de renda, alguns têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas não deixa de ser um empréstimo pro crédito privado. Uma opção, assim, muito bacana é os fundos de investimento de crédito privado. Porque, de repente, você fala assim para mim, eu não entendo muito bem esse negócio, eu não sei se eu compro um CDB, um LCI, um LCA. Beleza, vamos pegar, então, um quinhão desse seu investimento. O que é minha sugestão particular, tá? Eu, Tanira, independente, falando, colocar em torno de 35%, 40%
dos seus investimentos em crédito privado, tá? Então, assim, rendem pouco, também dificilmente vão ter rentabilidade negativa, rendem pouco, mas rendem sempre. São produtos que precisam observar o prazo, nem todos têm a liquidez diária, então alguns você entra e tem que ficar 6 meses, tem que ficar 1 ano, então é bacana a gente observar. Enchi meu envelope com 30% de tudo que eu tô guardando assim e... Aí esses outros envelopes a gente pode fazer assim, eu tenho um montante, eu posso dividir 30% para você, um pouco para você, um pouco para você. Ou você pode encher esse mais conservador primeiro e já guardar ele, né? Eu tenho uns envelopes coloridos que eu gosto de fazer assim, essa jogada, mas eu tô home office, não tô no meu trabalho, então, infelizmente, meu instrumento de apresentação ficou lá, mas eu acho que dá para todo mundo entender. O terceiro envelope que eu queria que a gente pensasse assim em encher já é um envelope um pouquinho mais ativo. É um envelope assim que já vai dar um friozinho na barriga. A gente vai começar já a falar em montanha-russa, entendeu? Então vai ter aquele tempero baiano a mais. Então vai ter que segurar um pouquinho o coração, mas é um envelope muito bacana, tá? Tem que ter apetite para variação, porque pode variar negativamente, mas pode também a longo prazo, né? Porque vamos pensar a longo prazo, normalmente o resultado é muito positivo, tá? Então esse envelope é o envelope do multimercado, tá? Então são fundos multimercados. Então, tem fundos multimercado dos bancos, tem na corretora que eu trabalho, tem em outras corretoras, todo mundo tem fundo multimercado, certo? Os fundos multimercados, eles eles têm títulos públicos um pouquinho mais ligados à inflação, né? NTNB e tal, que dependem do juro, então por isso nem sempre tem tanta renda, né? Porque é uma renda fixa ativa, certo? Ele tem moedas também dentro desses fundos e ele tem uma parcela em ações, por isso que são fundos assim que dão uma variada, certinho? Então aí você começa a sair daquele patamar morno, porque você tá ali no Tesouro Selic, você tá ali no renda fixa, agora você tá indo para um renda fixa ativa com um pezinho ali em ações e tudo. Terceiro envelope, multimercado. Isso aí, Michele, vai anotando. Quanto que a gente vai colocar desse dinheiro no multimercado, Tanira? 40% é um bom número, hein? Eu falei para vocês fazerem reserva de emergência, esquece esse envelope. Agora, 35% a gente vai colocar no envelopinho lá da renda fixa, né? 40% a gente pode colocar na renda fixa ativa aqui no multimercado pra gente ver se dá uma sacudida, um tempero nesse dinheiro aqui pra ele começar a virar uma coisa melhor, ok? E aí a gente vai passar pro envelopão, que é o meu queridinho, é o terror da maioria das pessoas, mas é que, gente, tem que ter sabedoria para trabalhar com ações, não adianta, entendeu? Você tem que saber que dinheiro colocado no envelopinho do risco, ele é um dinheiro para 3, 5 anos. Não é o dinheiro que você vai usar semana que vem, nem mês que vem e nem ano que vem. Investimento em ações sólido, concreto, ele deve ser um investimento pensado de 3 a 5 anos. Isso é o longo prazo. Por quê, Tanira? Porque as ações variam muito, minha gente. Olha o que está acontecendo aí. Tá vendo? Veio a pandemia, as bichinhas estão tudo lá no buraco. Vai ficar assim para sempre? Não vai. Não vai, você sabe por quê? Algumas empresas não vão aguentar? Não vão aguentar. Mas a maioria vai. Entendeu? A maioria vai se recuperar. Vai ser rápido? Não sei. Infelizmente eu não sei. Eu espero que seja, né? E pode ser que seja. Por que não? Mas realmente é uma coisa que a gente não consegue prever. Tanira, mas eu morro de medo de mexer com ações, eu acho muito perigoso. Olha só o que está acontecendo no mercado agora. Gente, eu não estou aqui para orientar ninguém a pegar
todo o seu dinheiro e colocar em ações. Obviamente, o que você deve pensar? Eu vou reservar uma parcelinha, que tal 5%? E colocar em ações. Porque esse 5% da sua reserva ali em ações, muitas vezes vai te dar uma rentabilidade muito maior do que a sua carteira toda. Mas muitas vezes pode te dar uma rentabilidade bem negativa. Então, assim, é preciso ter esse estômago e saber que a longo prazo, ações é um excelente investimento. Mas eu não sei mexer com ações, Tanira. Eu não tenho tempo de acompanhar. Eu não entendo quais são as melhores empresas. Eu não sei o que eu tenho que comprar. Eu nunca ouvi falar em home broker. Gente, fundo de ações, tá? Você coloca esse 5% num FIA, Fundo de Investimento em Ações. Lá, pessoas, gestores qualificados que ficam o dia inteiro por conta disso, vão trabalhar para que o dinheiro desse fundo renda de uma forma bacana para todo mundo, entendeu? Então, assim, o maior conselho que eu posso te dar. Não, eu não tenho coragem de pôr meu dinheiro em ações porque eu não entendo de ações. Tudo bem, vamos colocar 5% num fundo de ações, tá? Um fundo de ações, 5%, que eu tenho a certeza que eu vou usar daqui 3 ou 5 anos. Não é o dinheiro para curto prazo, ok? Podemos fechar o nosso envelopinho do risco? Fechamos o nosso envelopinho do risco e vamos para o nosso penúltimo envelope. O penúltimo envelope, ele fala de proteção. O que é proteção? Proteção é o seguro do carro, que você paga e sempre reza para nunca precisar usar. Então, assim, a proteção da sua carteira vai ser o quê? Ouro e câmbio. Vamos pegar uma parcelinha, 5%, 7% e vamos colocar nisso. Isso aqui é dica da vovó. Sabe, a vovó que fala, não vai pro carnaval, minha filha, se cuida, cuidado, se previna, blá, blá. Pois é, essa dica aqui, ó. Ouro, dólar, não vão te deixar rico também, mas eles vão trazer segurança para a sua carteira, tá bom? Segurança. Então, é um envelopinho da proteção, tá? Quando tudo, por exemplo, agora nesse momento turbulento, o ouro e o dólar, ele serve como um amortecedor na sua carteira, entendeu? Então, assim, quando você vê seus investimentos como um todo, o ouro e o dólar que você já tem investido, ele vai dar aquela segurada ali na sua rentabilidade e ele fica muito interessante pensando assim, tá bom? Fechou o envelopinho? Nossa, que carteira top, hein, que a gente tá construindo. Nossa, isso aqui é a carteira ideal. Pena que nem sempre a gente consegue seguir assim, né? Porque às vezes a gente fica um pouquinho mais ganancioso, coloca muito em ação, ou então a gente fica muito medroso, não coloca nada, né? Então eu queria sim, nesse primeiro momento, que vocês mudassem um pouquinho essa mentalidade, entendeu? A diversificação é o melhor de todos os negócios quando a gente pensa em planejamento financeiro. Certinho? Planejamento de investimentos. O último envelope, para fechar com a chave de ouro, é um envelope que eu gosto muito, muito, muito. Você pode contar ele dentro daqueles 10% lá do começo que eu falei, que tudo que você ganha, 10% tem que ser reservado para os seus investimentos. Você pode tanto colocar esse sexto envelope dentro dele ou não, né? Eu prefiro ou não. Então, assim, se eu guardo tudo, 10% de tudo que eu ganho para investir, fora isso eu tenho meu outro envelope queridinho aqui. É o envelope da Previdência. Previdência. PGBL, VGBL, Previdência Privada. Ah, por que eu vou fazer uma Previdência? Para quando eu tiver 100 anos, quando eu tiver 100 anos, quando eu tiver 60 anos, que já tá quase chegando, eu vou poder ter um salário todo mês. Não é isso não, gente. É para fazer uma reserva de acúmulo obrigatório, compulsivo, que vai debitar todo mês na sua conta. Isso é uma maravilha. Os produtos onde a Previdência estão investidos, pode ser qualquer um daqueles lá. Pode ser num fundo multimercado,
multimercado, daqueles outros envelopes ali que eu já guardei. Multimercado, vários tipos de fundo. Você tem que escolher o produto que se enquadra na sua realidade, certo? A Previdência, ela traz para você tranquilidade, tá? E é um investimento a longuíssimo prazo. Lembra que eu falei ali das ações, dos fundos de ações de 3 a 5 anos? Aqui eu tô falando de 10 anos, tá? Tô pensando a longuíssimo prazo mesmo. Previdência tem benefício tributário. Se você faz, né, os contadores de plantão aí, ó, se você faz Previdência, se você faz declaração completa, você pode abater, tem incentivo para abater, se for para GBL, tá? Você pode deduzir do imposto de renda, né? Então é um dos incentivos. E a Previdência também tem um benefício muito bacana, que é o de sucessão, né? Então não precisa de inventário. Vamos supor que acontece muito isso aqui no estado de Goiás. Família tem muito patrimônio, aconteceu isso com um cliente nosso, é uma coisa bem desagradável. Família tem um grande patrimônio estimado aí em quase 100 milhões de reais. Porém, a pessoa ali faleceu, tá? E os herdeiros não têm o dinheiro para fazer inventário. Aqui no estado de Goiás, a gente estima que o inventário é 20% do valor do patrimônio. Se o cara tem um patrimônio de quase 100 milhões, você imagina aí quanto que a família teria que ter para fazer esse inventário. Então a gente faz muito essas coisas, a gente faz muito essa proteção de sucessão assim, entendeu? A família tem um patrimônio muito grande, a gente faz uma previdência no valor de 20% do valor do patrimônio para garantir os herdeiros não terem problema com o inventário, tá? E outra coisa, a previdência também, no caso de morte, ainda ela não tem imposto de transmissão, né? Como os outros bens têm, né? Então, você vai tirar do nome de um para o nome de outro, tem imposto de transmissão. Previdência não tem isso. Então, é um produto muito bacana, certo? E seria o 6º envelopinho que eu tô fechando aqui e presenteando vocês aí. E espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem de comece a pensar em investimento como algo essencial da sua vida, tá? A hora é hoje. Não é depois da crise, é hoje, é hoje. Ah, mas eu não tenho essa grana. Então, faça ter, ela aparece, eu garanto pra você. Se você tiver a mentalidade, já é o melhor começo. Tá bom, turma? Olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Falando um pouquinho sobre planejamento de investimento. Qualquer um pode acessar produtos de investimento com qualquer valor, tá? Investimento não é, eu tenho que ter um valor grande para começar. Não, você acessa com qualquer valor. E se tiver alguma dúvida, se tiver ficado alguma coisa, porque a gente passou meio assim corrido, pode mandar uma mensagem aqui no Instagram da BPW, com certeza o pessoal vai me encaminhar. Fiquem à vontade para visitar o meu perfil, @Tanira_, apesar que não é um perfil comercial, mas eu deixo ele também disponível para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, será um prazer responder. Tá bom, meninas? Agora a gente vai dar continuidade aí com a saúde plena da mulher. A gente vai ter aqui uma live sobre equilíbrio emocional em situação de crise, às 19 horas, daqui 18 minutinhos, com a Jordana Ribeiro. Eu tenho certeza que vai ser incrível, né? Porque, afinal, quem é que não está desestabilizada emocionalmente com essa crise? Meu Deus, gente, vambora. É isso aí, tá bom? Um prazer estar aqui. Obrigada, BPW Goiânia. Obrigada, Rejane. Obrigada, Regiane. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal, pelo apoio. E me deixa à disposição. Beijinho e até a próxima.